Com a devida autorização da bonança económica que Portugal e a Europa respiram por estes dias, a política ocupou de novo o palco principal. No Partido Socialista, António Costa diz que o PS tem um problema. Seguro, tem vários, entre eles o próprio Costa. No governo, o mini balão de oxigênio que poderia ter sido formado pela remodelação de secretários de Estado transformou-se rapidamente em pesado dióxido de carbono, que insiste em fazer perdurar o fantasma BPN. Portas foge a comentários, escudando-se no contexto europeu e faz recordar aos seus adversários que a política é talvez a única profissão para a qual se pensa que não é preciso nenhuma preparação. São estes os temas da Causa das Coisas, sempre com os lúcidos comentários de Manuel Monteiro, professor da Universidade de Lusíada, e Raul Vaz, diretor executivo do Económico TV, hoje com a presença especial de João Soares. João Soares, agradeço-lhe a presença nesta Causa das Coisas. Começo por lhe perguntar... Eu agradeço o convite. Quem ganhou com esta indecisão de António Costa? Pedro Passos Coelho, António José Seguro ou José Sócrates? Parece-me óbvio, e já o disse noutras circunstâncias, que o PS, com este processo relativamente atribulado de marcação das eleições diretas e do Congresso, deu uma folga ao Governo quando ele não a merecia. Mas eu penso que a questão está ultrapassada e, enfim, digamos que as coisas estão a retomar aquilo que é o curso normal e desejável no quadro democrático que sempre foi o do PS. Essa folga também beneficiou António José Seguro? Ouça, o Partido Socialista tem a questão da liderança resolvida desde o último Congresso. Se há quem não se sinta representado por esta liderança, deve apresentar-se ao Congresso, como aconteceu sempre que as questões de liderança se colocaram dentro do Partido Socialista. Ora, eu não creio que haja nenhuma questão quanto a divergências em matéria de linha política do partido. E essa é que é a questão essencial. Eu, pessoalmente, sinto-me muito bem representado pelo líder que ajudei a eleger há 1 ano e meio e que me preparo para ajudar a eleger nas próximas eleições diretas, mal elas sejam convocadas. E, como sabe, isso ocorrerá a partir da Comissão Nacional que tem lugar no próximo domingo em Coimbra. Não vê, portanto, nenhuma necessidade de alterar esse contexto, por enquanto? Eu não vejo nenhuma necessidade de alterar esse contexto e mais, sublinho-lhe que do ponto de vista histórico, a história vale o que vale, cada vez menos gente se interessa pelas questões históricas, seria um precedente único dentro do Partido Socialista. Nós não temos aquela lógica do Kleenex, que é a lógica do PSD, e também já aconteceu na história do CDS, que é deitar fora um líder sem o deixar sequer ir a eleições. Eu não vejo nenhuma razão para que nós alteremos a nossa história, bem pelo contrário. Eu sinto-me seguro, tendo como secretário-geral do meu partido António José Seguro. Professor Manuel Monteiro, António Costa transformou-se num político demasiado refém do planeamento e da frieza política, ou sempre foi assim? Bem, isso não sei. Antes de mais, cumprimentar o Dr. João Soares, que eu... Cumprimento que é retribuído. Muito obrigado. Com simpatia que eu conheço há uns largos anos. Não vamos dizer quantos, porque senão tínhamos que revelar a idade e, portanto, não vale a pena em casa. Mas com quem, embora de quadrantes ideológicos, doutrinários, políticos, o que queira chamar, distintos, travámos em determinada altura da nossa vida combates muito comuns, exatamente. Eu, como sabe, sou amigo de António Costa, bom, ponto 1. E, portanto, mesmo estando ali e não sabendo fazer análise política, não é? Mas mesmo estando de fora do Partido Socialista, tenho uma certa dificuldade em pronunciar em relação a uma pessoa pela qual tenho uma simpatia pessoal grande. Mas, embora também conheça António José Seguro, repare, eu faço parte de uma geração em que António José Seguro era presidente de uma coisa que existia ao tempo, que era o Conselho Nacional de Juventude, era secretário-geral da Juventude Socialista José Apolinário, e António Costa nunca teve um cargo nas organizações de juventude, o que é curioso, mas, e provavelmente até é benefício dele, mas pronto, conheço desde os 13 anos de idade. Para lhe dizer o quê? Eu acho que a maior parte das pessoas não percebeu o que se passou. Não percebeu o antes, não percebeu o durante, não percebeu o depois. Acho que não foi um bom momento. Francamente, acho que não foi um bom momento para António Costa esta indefinição, esta incerteza, e este avança, mas não avança. Ele lá terá as suas razões. Agora, eu que hoje que estou completamente afastado da vida política ativa, e com muito gosto estou
tal como tive muito gosto quando estive envolvido, eu penso que há uma coisa que talvez que nos escapa a nós. É que eu acho que a esmagadora maioria das pessoas não deu tanta importância a isto quanto aquilo que nós possamos pensar. Os portugueses comuns estão muito preocupados com o dia-a-dia, com o dinheiro, com a carteira, com aquilo que lhes foi retirado agora em termos de IRS. Mas também sei que, com todo o respeito por António José Seguro, que o país necessita de uma oposição com chama, com garra e com carisma. Que António José Seguro não está a fazer. E eu penso que ainda não. Admito que venha a fazer. Acho que num primeiro momento isso poderia ser entendido, dado uma relação até de proximidade e de geração com alguns membros do próprio governo, mas penso que ainda não. Eu assisti há dias a um pequeno debate, admito que tenha sido apenas isso que passou na televisão e que não tenha sido o que se passou verdadeiramente neste debate quinzenal na passada sexta-feira. E, quer dizer, repare, eu perguntava-me a mim próprio, quer dizer, no dia em que o país sabe que aumentou o número de desempregados, está-se a falar das rendas da eletricidade, que é um tema importante, quer dizer, sem dúvida nenhuma, é um tema importante, mas aquilo era uma oportunidade para confrontar o Primeiro-Ministro entre aquilo que é dito e aquilo que de facto se está a passar. E isso, estando de fora, não senti ainda do Partido Socialista, não é que isso me preocupe, eu não sou socialista, por um lado, mas preocupa-me por outro, porque acho que a democracia só tem a ganhar quando as alternativas são fortes à direita e à esquerda. A democracia ganha com isso, não é? E ainda não senti isso da parte da atual direção, não apenas do líder do PS, mas da atual direção do Partido Socialista. Raul, António Costa está demasiado preocupado com a tática política? Não faço ideia. Deixa-me dizer que percebo que o Dr. João Soares, o meu amigo João Soares, que saúde, conhecemos já há muitos anos e tenho muito gosto em estar aqui pela primeira vez no ETV a conversar com o Dr. João Soares. Percebo, é membro do Partido Socialista, eu acho que não havia necessidade para o Partido Socialista que isto acontecesse e não havia necessidade para o país. Nós vivemos um tempo de muita exigência, de grande exigência, que é pedida a todos nós, enquanto cidadãos, e até as classes mais favorecidas, ainda essa exigência é maior e esse efeito é mais pronunciado e mais agressivo. E eu penso que isto não serve ao Partido Socialista, porque a ideia que a opinião pública ficou é que há uma guerra latente e que não se vai resolver agora, no fundo, parece, vamos fazer as pazes, porque é aquilo que melhor serve ambas as partes. Eu penso que isso não vai ter um resultado. Vai ter, obviamente. Eu sei que o Dr. António José Seguro já aceitou as condições que eu não sei quais são do Dr. António Costa e que eu acho que nem sequer vai haver condições, obviamente. Vai haver uma moção conjunta, tudo isto faz parte da arquitetura política que nós bem conhecemos, mas também não é bom para o Governo. Porque esta folga que de facto o Governo sentiu e está a sentir, não quer dizer com isto que este erro político da remodelação, já lá iremos, já é a consequência disso. Mas se mal pensado, talvez chegássemos aí. Ou seja, o Governo também não pode ter folga. E quando o Partido Socialista, de facto, entra aquilo que se assistiu no Lar do Rato a semana passada, não é uma coisa que se apaga assim de um momento para o outro. Não é um abraço, seja de urso ou não urso, que vai apagar aquilo que todo o país, ou parte do país, ouviu. Deslealdade, hipocrisia e outras coisas que fazem parte da vida política, não tem mal nenhum, mas têm que ser devidamente esclarecidas perante a opinião pública. Porquê? Porque vivemos, de facto, um momento muito, muito difícil no país. Portanto, a responsabilidade do Partido Socialista é um partido de alternativa. Se alguém lucrou com isto, e aliás percebe-se e sente-se na sequência deste episódio, foi de facto os partidos mais à esquerda do Partido Socialista tiveram aqui, até parece que a liderança bicéfala do Bloco de Esquerda teve
finalmente um impulso. O PC veio pedir e exigir que houvesse esclarecimentos, não só no Partido Socialista, como também no Governo, a propósito desta remodelação, também feita um bocado em moldes desapropriados. Então eu penso que o Partido Socialista tem aqui um desafio, que é como é que isto vai ficar, qual é o conteúdo programático deste entendimento entre António José Seguro e António Costa, e é óbvio para qualquer observador que houve aqui uma tentativa da parte daqueles que estiveram com José Sócrates de afirmar a sua condição e o seu poder no partido. Os partidos funcionam assim, e estes dois senhores que tiveram responsabilidades de primeira linha em partidos políticos sabem que isto é verdade, ou seja, José Sócrates, que saiu de cena há 1 ano e meio, que foi um líder agressivo, marcante, para o bem e para o mal, obviamente que teve aqui, por telefone ou por mail ou por SMS, alguma interferência naquilo que aconteceu. Isso é demasiado evidente e, portanto, o Partido Socialista tem esse problema, que é um problema natural, é um problema normal, quer dizer, o Partido Socialista já viveu momentos desse género. Eu só não tinha ainda visto no Partido Socialista, foi aquilo que vi em frente ao Lar do Rato, ouvir aquilo que eu ouvi. E isso acho que é mau para o Partido Socialista, que tem que resolver essa questão. António Costa tem aqui uma responsabilidade muito importante, e aquilo que António Costa fez até agora parece-me pouco. António José Seguro, num primeiro momento, é o vencedor desta contenda, é de facto, é evidente, vai ser reeleito, provavelmente com uma votação norte-coreana, portanto, eu vou ver o Partido Socialista todo, porque não vai ter, vai ser porque não vai ter adversário, o Partido Socialista que é mau para o Partido Socialista, é mau para o Partido. Mas quanto vale essa vitória norte-coreana, Raul? Isso depende. Ou seja, quanto tempo vai durar? Até às eleições autárquicas, certamente. Depende do resultado das autárquicas. As autárquicas, eu atribuo grande importância a estas eleições autárquicas, por várias razões, porque elas ocorrem num cenário distinto daquilo que ocorreu até agora. Porque há autarcas que não vão poder concorrer onde estavam. Há um problema jurídico-constitucional em relação a algumas candidaturas. Vamos ver o que é que vai dar. Estou a falar, nomeadamente, de candidatos ao Porto e de candidatos a Lisboa. Se o PSD perder o Porto, o que é difícil, obviamente, Menezes é um candidato potencialmente vencedor, mas se perder o Porto, é um cenário que sai das autárquicas diferente em termos de avaliação no tecido nacional. E, portanto, o Partido Socialista e o PSD têm aqui condições de responsabilidade de primeira grandeza. Repare-se na reação do CDS a isto tudo. O CDS de Paulo Portas, e isto é um elogio, é o partido político que mais sabe surfar a onda. Aliás, apanha o PS e diz que há um problema à esquerda, apanha a remodelação e diz que não teve nada a ver com o secretário de Estado que é nomeado em condições questionáveis em termos da opinião pública. Portanto, o CDS também vai gerindo aqui esta conjuntura. E há este Bloco Central, que tem uma responsabilidade fundamental naquilo que estamos a viver, porque foram eles que conduziram o país, uns melhor, outros pior, outros com mais responsabilidade, outros com menos responsabilidade, até à bancarrota, que obviamente tem que ter aqui, quer dizer, não pode haver no Lar do Rato, a olho nu, à meia-noite, pessoas a dizerem que há deslealdades, nunca viram isto no país, que a hipocrisia e o cinismo estão a imperar num partido de alternativa de poder. Eu, sinceramente, fiquei surpreendido. E do PSD, eu acho que esta folga que é dada pode ser perigosa, porque se sente agora, nós ouvimos, agora os 4 mil milhões já vão ser cortados, a régua e esquadro, porque o PS está com um problema interno. Eu sei que não vão. Espero que não, pelo menos. Espero que não. A régua e esquadro não. Agora, o Partido Socialista, o Dr. António Costa, já se percebeu que quer que o Partido Socialista entre na Comissão da Reforma do Estado no seio da Assembleia da República. Já percebemos, melhor dizendo, no último debate parlamentar de sexta-feira, que o Dr. António José Seguro já vai participar na Comissão da Reforma do Estado. Eu penso que isto não pode ser assim. Sinceramente, com toda a modéstia, penso que isto não pode ser assim. O que Portugal está a viver e a Europa está a viver exige mais dos seus dirigentes. E os seus dirigentes não são só aqueles que estão no governo, são aqueles que têm a responsabilidade da alternativa, e esses estão no Partido Socialista. Dr. João Soares. Bem, eu estou de acordo com o que disse o
o Raul Vaz, eu acho que, e acho que estamos a citar aquele personagem célebre do Herman, que era um cono que dizia não havia necessidade. De facto, não havia necessidade. E estou de acordo também com o que disse Manuel Monteiro. Quer dizer, a importância que isto tem para a opinião pública portuguesa e para o povo que está confrontado com uma situação de extrema dificuldade é relativamente reduzida. Sim. E não podemos confundir o universo da política com aquilo que é a vida do dia-a-dia das pessoas que estão a sofrer profundamente com a gestão errada deste governo. Agora, eu sublinhava é que o Partido Socialista, não obstante, evidentemente, estas cenas da meia-noite, das 2 da manhã, que já não nos lembrávamos, porque a verdade é esta. Também é preciso ter a noção da história recente. Durante os últimos 6 anos, o Partido Socialista teve uma liderança muito firme. Foi protagonizada por José Sócrates, que teve os seus lados positivos, mas também teve, o áspera é tua, não é minha. É do mas José enfim, Sócrates, é do José mas Sócrates. admitamos, É do provavelmente é do Sócrates. António Costa. Ou do próprio José Sócrates. Agora, a verdade é esta, o Partido Socialista tinha-se desabituado de algum debate político interno mais vivo. Eu acho que não há nada de contra a natura nisso, pelo contrário. Há nisso qualquer coisa que é o mais genuíno da vivência democrática e plural do Partido Socialista. Mas Desde que tenha consequência. O que interessa agora discutir as questões com que o país está confrontado. Eu podia, evidentemente, alongar-me aqui na forma como foi anunciada uma candidatura que depois recuou entre as 11 e as 3 da manhã. Não interessa. E já vivemos isso todos, em todos os partidos, às vezes de formas muito mais dramáticas. Isto é como diria o Dr. Jaime Gama, porque eu tenho um grande respeito, isto são pequenos fé-divers que não merecem nenhuma espécie de consideração. Mas não é também um sinal de falta de mobilização de António José Seguro? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, se há uma coisa que era justo reconhecer, é que houve aqui uma profunda determinação de responder com rapidez a um problema que tinha sido colocado, mas eu não queria alongar-me sobre isso. Quando 4 ou 5 quadros destacados do Partido Socialista, e sobretudo da anterior direção do Partido Socialista, como Pedro Silva Pereira, Vieira da Silva, ex-ministros de Sócrates, disseram que fazia todo sentido e que era urgente que se fizesse um congresso antes das eleições autárquicas, o secretário-geral que tinha considerado, e eu sei que essa consideração era profundamente genuína, porque tinha falado com ele sobre isso, tinha considerado que não havia nenhuma questão de fundo para resolver se era antes ou depois das autárquicas, e imediatamente tomou a iniciativa de propor que ele se realizasse de imediato. E, portanto, se há alguma coisa a ver aí, é segurança, determinação e firmeza e capacidade de decisão. Mas isso, para mim, volto a citar o Dr. Jaime Gama, são fé-divers que não interessam nada. Eu chamo a atenção, por exemplo, para os discursos que hoje fez na direção da Internacional Socialista, que está reunida em Portugal e que tem a importância que tem, onde estão representados partidos no poder, no quadro da União Europeia, da Zona Euro, o discurso que foi feito por António José Seguro. Em vez de estarmos a discutir os fé-divers, eu chamo a atenção para o papel precursor que o Partido Socialista Português, sob a direção de António José Seguro, desde há 1 ano e meio, esta parte teve na defesa de uma nova estratégia para a União Europeia, que nos permite enfrentar esta crise dramática com que estamos a viver. E é justo reconhecer que o próprio François Hollande, que apareceu depois da eleição de Seguro como candidato presidencial dos socialistas franceses, depois tomou uma linha que veio buscar às mãos dos socialistas portugueses. Por alguma razão, o François Hollande quebrou todas as regras de protocolo da presidência francesa. Eu sei que sou eu que pertenço à geração francófona e provavelmente eles são mais anglófonos que francófonos. Mas o facto do Presidente da República eleito na França receber um líder da oposição é uma novidade absoluta, que aliás foi sublinhada por alguns órgãos de comunicação social portugueses nessa mesma altura. E esse tinha esse significado político em termos de Europa. O que é que se discutia nos média portugueses, aqueles com alto share de audiência de que falávamos antes de começar este programa? O parque automóvel do grupo parlamentar do Partido Socialista. E saberes Francisco Assis tinha dito ou não que era um Renault Clio que era o automóvel adequado ao líder parlamentar. Quer dizer, nós vivemos neste universo kafkiano que não tem nada a ver com a realidade. O Partido Socialista tem apresentado propostas concretas. Nós, quando se formulou o programa dos 12 mil milhões de apoio à banca, que só foi consumida em parte, nós defendemos desde o início e pela voz do nosso líder António José Seguro que uma parte desse programa devia ser consagrado ao apoio às pequenas e médias empresas que criam emprego e que exportam. Até agora nada.
Estes senhores passam a vida a discutir banco de fomento, não banco de fomento, etc. Nós temos feito uma série de propostas concretas numa lógica que tem que ver com a criação de riqueza, com a valorização do papel das empresas e das empresas exportadoras para a criação de postos de trabalho, para evitar o desemprego. Estes senhores têm-nos conduzido a esta situação de catástrofe em que estamos. E depois estes fé-divers, evidentemente, afastam as pessoas da consideração dos verdadeiros problemas. E um dos verdadeiros problemas, Dr. João Soares, é a reforma do Estado. António José Seguro estará disposto a avançar para uma reforma do Estado juntamente com o Governo? O Partido Socialista, sobre essa matéria, quer sob a liderança de António José Seguro, quer no quadro das anteriores lideranças, incluindo José Sócrates, tem dado passos que constam da nossa matriz essencial e do nosso código genético, que são extremamente importantes e que só não vê quem não quiser ter em consideração aquilo que se passou nos últimos anos, em matéria de simplificação, até onde foi possível, do aparelho burocrático, em matéria de desburocratização, o Partido Socialista deu passos consideráveis. E António José Seguro já disse por várias vezes que essa é uma matéria que deve ser discutida seriamente, mas não é discutida com ultimatos por parte de um governo que se sente volta não volta mais desacreditado e que encontra com os seus spin doctors soluções para tentar fazer face ao descontentamento da opinião pública. Quer dizer, nós estamos disponíveis sempre, e o António José Seguro tem o dito com clareza, eu próprio já o disse, até no próprio Parlamento, nós estamos disponíveis para discutir, mas para discutir com seriedade, e não chantageados por um governo que se sente numa situação dramática e que inventa estas coisas, como inventou o processo da industrialização agora, está na boca de todos e não se traduz em nada. Parece o professor Cavaco Silva, com todo o respeito do professor Presidente da República, a falar do destino português que é o mar. Mas quem desmantelou a frota de pesca, quem desmantelou parte da nossa agricultura com os subsídios da União Europeia, quem foi? Foram os governos do professor Cavaco Silva. Dr. João Soares, com todo o respeito do nosso Presidente. Parece-lhe agora que o PS está concentrado nas autárquicas até lá? Não, parece-me que o PS está tem concentrado, se focar neste processo, está concentrado na batalha decisiva que tem pela frente, que é a disputa das próximas legislativas, previsivelmente em 2015, se não ocorrer uma crise antes, e obviamente que nesse quadro a batalha das autárquicas é uma batalha muito importante. António José Seguro disse que António Costa tem sido um bom Presidente da Câmara de Lisboa. Concorda com essa opinião? Eu concordo, dei-lhe o meu voto nas últimas eleições autárquicas e faço tensão de lhe dar o meu voto nas próximas eleições autárquicas. E mais, acho que tenho alguma autoridade, nunca pus pelos galões, para dizer que o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa é incompatível com a liderança de um partido político como o Partido Socialista. Ele, aliás, disse-o há 1 ano e meio. E eu continuo a considerar que é absolutamente incompatível. E, portanto, acho que isto foi um fé-diver que está ultrapassado e o que é preciso é encontrar soluções honrosas para toda a gente e para podermos manter um bom Presidente da Câmara de Lisboa. Porque, atenção, porque as queijadas de Sintra eu já as provei e são amargas quando vem lá o Dr. Ciara e o peso do Benfica é considerável. Também falo por experiência própria. O António Costa também é benfiquista. Vai ser um problema para o Dr. Luís Filipe Vieira dizerem quem vota. Professor Manuel Monteiro, como é que comenta a mini-remodelação do Governo ao nível dos secretários de Estado? Eu, antes disso, deixo-me dizer rapidamente 2 coisas. A primeira é esta. Eu respeito a opinião do Dr. João Soares. Eu não creio que seja incompatível ser Presidente de uma Câmara Municipal e líder de um partido, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Aliás, em Portugal já aconteceu, como sabe, com o Dr. Jorge Sampaio, aliás, que foi cumulativamente, num determinado período, secretário-geral do PS e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e França, em Paris, e é também... A cultura francófona aí é diferente da nossa. Não, está bem, mas independentemente... Ao contrário do Dr. João Soares. Sabe que eu essa questão, e eu sou um conservador, a questão da cultura é sempre uma questão muito relativa, Raul, porque eu há uns anos atrás, jamais imaginaria que certo tipo de pessoas pudessem estar a dirigir um partido conservador português, percebe? Quer dizer, portanto, seria impensável. E a verdade... Essa é forte ao seu professor. Não é forte. Essa é forte ao seu professor. Não, essas são questões... Eu também respeito conhecer a sua responsabilidade nesse processo. A sua posição, seu professor, mas essa é um bocado forte. Mas são factos, quer dizer, portanto, a questão da própria cultura é uma questão evolutiva, quer dizer, portanto, nós, se olhássemos para trás e disséssemos, em Portugal jamais acontecerá isto,
Em Portugal jamais teremos pessoas sentadas na bancada do CDS a defender o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há uns anos atrás, se lhes dissessem que isto ia acontecer, os senhores diriam que isso era impensável. E a verdade é que isso é possível, quer dizer, e o CDS continua a sua vida tranquilo e não parece... É o resultado prático. E não parece... E não parece que, do professor Freitas do Amaral. Pois, talvez. E não parece sequer que o eleitorado tenha ficado sentido com isso, quer dizer, que se tenha ficado perturbado com isso. Ao contrário da ideia de dizer que essa é forte, eu estou apenas aqui a dizer no sentido evolutivo, quer dizer, a própria direita evoluiu em alguns aspectos para lá de Bagdá, e portanto mais do que eu próprio poderia supor. Isto é dizer, chegar ao Afeganistão, não percebo. E onde é que vão parar, ninguém sabe. Não percebo. Nós estamos a falar do Dubai, mas eu não percebo onde é que os senhores querem chegar. Quer dizer, lá em casa as pessoas pensarão... No fundo também são fé diversa. Acharão que quer o Dr. João Soares, quer o Dr. Raul Vaz, têm aqui algo, sabem algo que eu não sei e estão a tentar levar a minha conversa para corredores um pouco estranhos. Bom, mas primeira questão, portanto, não creio que isso fosse grave. Segunda questão breve. Parece-me extraordinariamente importante o discurso de António José Seguro em Cascais sobre o modelo da Europa. E porquê? Hoje. Eu não sou federalista. Não sou. Continuo a não ser federalista. Mas entendo que essa é uma matéria de debate político do mais relevante. Ou seja, nós não podemos estar a discutir a reforma do Estado sem saber que Estado queremos para dentro e que Estado vamos ter para fora ou queremos para fora. Em quê? E a questão de existir um debate sério sobre qual o modelo da União Europeia é um debate urgente, importante, fundamental. Nós não podemos olhar para a União Europeia, sejam aqueles que acreditam no modelo federal, sejam aqueles, como é o meu caso, que não acreditam apenas na lógica estritamente financeira, e depois uns dizem pouca vergonha, porque nos estão a exigir que ponhamos na Constituição uma norma dizendo que o déficit não pode ser superior ou inferior. Este debate tem que ser feito. Mesmo que o país real, maioritariamente, esteja envolvido em problemas normais da cidadania financeiro e económico, a elite não pode, a elite dirigente, no bom sentido, não pode deixar de debater esta matéria. Não pode deixar. E, portanto, eu considero, não concordando com o rumo, considero extraordinariamente positivo que o líder do Partido Socialista tenha vindo dizer: precisamos debater isto. Precisamos debater isto. E porquê é que eu considero importante? Porque houve sempre medo, em Portugal, de debater seriamente a Europa. À exceção de Mário Soares à esquerda, na esquerda não comunista, e determinadas pessoas nas quais me incluí, não apenas eu, à direita, que sempre quiseram debater a questão europeia, porque é uma questão fulcral para a nossa vida. E, portanto, eu penso que esse aspecto é um aspecto extraordinariamente relevante e importante da declaração hoje feita em Cascais pelo líder do Partido Socialista. Não deixa de ser uma colagem, há pouco estávamos aqui a falar da cultura francófona, uma colagem um pouco àquilo que é o discurso recente anglo-saxónico, David Cameron, e depois também Tony Blair já este fim de semana. Mas em sentido distinto, não é? Porque António José Seguro vem propor um reforço, passo à frente. Um reforço, claro, na unificação política, caminho à federalização. Agora, parece-me importantíssimo que esse debate se faça em Portugal. Só para responder à sua pergunta. Olha, eu habituei-me, infelizmente, há uns anos atrás, a achar que tudo é normal em Portugal, não é? Quer dizer, portanto, em Portugal tudo é normal. Há pouco aqui estes senhores diziam não havia necessidade, e eu não ponho em causa, não ponho em causa a idoneidade do senhor Dr. Franklin. Pois, na vida, e hoje eu tenho essa consciência, há duas coisas importantíssimas: a saúde e o bom nome. Nada é mais importante que o bom nome. E, portanto, eu não tenho nenhum motivo para considerar que o Dr. Franklin Alves não é uma pessoa de bem, não é uma pessoa idónea, não o conheço sequer. E sentir-me-ia muito incomodado se me dissessem que eu fiz coisas que não fiz, não é? Agora, penso que o Dr. Franklin Alves não deveria ter aceito ser secretário de Estado. Penso que o Sr. Primeiro-Ministro
não o deveria ter convidado e penso que o Sr. Presidente da República, por todas as razões e mais alguma, deveria ter dado uma palavra ao Primeiro-Ministro no sentido de dizer não vá por aí. Raul Vaz, Paulo Portas, perante esta situação, fez hoje uma declaração dizendo que o discurso, que o orçamento europeu, que esta semana começa a ser discutido, é importante. Mais uma vez, não falou desta questão, não falou de outras também. O Dr. Paulo Portas é um dos mais competentes políticos portugueses em atividade e, portanto, só se pode esperar declarações desse género, que, aliás, tem todo o sentido. Ele esteve na concertação social, julgo que enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Dr. Paulo Portas é, hoje, no Governo, um homem dos sete ofícios, quer dizer, vende o país, faz o papel do Dr. Álvaro Santos Pereira, que não faz, que devia andar a vender o país, as empresas, no bom sentido, obviamente, e não preocupado com questões internas que, aliás, expressas em declarações de uma deficiência de qualidade política acentuada. O Dr. Álvaro Santos Pereira veio dizer que esta questão do Dr. Franklin Alves, que é uma pessoa que, aliás, conheço e foi comentador aqui nesta casa e é um homem sério, mas veio dizer que esta questão, que o Partido Socialista, a oposição e o próprio CDS veio descolar da nomeação do Dr. Franklin Alves e da remodelação. E isso é relevante em termos da avaliação da coligação e da sua coesão. Permite-me só uma pergunta. Faz sentido esta declaração quando o CDS diz que não tinha a ver, nem viu, nem tinha nada a ver com esta nomeação? É uma relação com conteúdo político e o chefe do governo deve avaliá-la enquanto tal, é evidente, quer dizer, porque o CDS é especialista nessa matéria, de escola da taxa social única, de escola de coisas que são mais, de escola da candidatura do Dr. Luís Filipe Menezes ao Porto. Este fim de semana assistiu-se a uma coisa que eu acho que tem significado político. O Dr. Paulo Portas dizer que vê com muita simpatia um movimento que está a ser criado no Porto, de uma pessoa que, aliás, esteve aqui a semana passada. Neste caso, ainda bem. Mas o Dr. Paulo Portas é preciso dizer-lhe. E esta é a questão, e depois quero fazer uma referência ao que o Dr. João Soares disse, muito, muito rápida. O Dr. Paulo Portas é líder do CDS-PP, é Ministro dos Negócios Estrangeiros e está numa coligação governamental num país, numa profunda crise económica e social. Portanto, é também líder da oposição. Fazer política, tem todo o direito de fazer política. Agora, é preciso ter um bocado de noção do que estamos a fazer para as pessoas que estão a viver. Eu volto ao início, sem qualquer obsessão, quer dizer, ao início da conversa, as pessoas estão a viver muito mal em Portugal, as pessoas não têm esperança, as pessoas estão aflitas, portanto temos de ter cuidado. Quando nós aqui a conversarmos sobre política, tudo nos é permitido, enfim, fica que os nossos somos avaliados em função daquilo. Agora, quem governa o país e quem é a alternativa a esse governo tem responsabilidades acrescidas. Eu não sei se é bom ou se é mau, que, e agora sem qualquer ironia, mas bem percebi, que o Dr. António José Seguro seja o inspirador do Sr. François Hollande, que chegou, eu lembro-me, há 6 meses, dizia-se na Europa, e o Seguro dizia, o António José Seguro dizia, a Europa vai mudar com a eleição do Sr. Hollande. Eu não sei se a Europa mudou tanto assim. Já lá vamos, mas já lá vamos, se me derem tempo. Sim, mas quer dizer, eu não sei, eu percebo o discurso e acho um discurso sólido do António José Seguro hoje em Cascais, mas quer dizer, não defendo os egoísmos nacionais, acho que a Europa de facto é uma construção fantástica e que exige de todos nós há uma condescendência, muito trabalho. Agora, não é possível andarmos a rentabilizar os discursos nacionais de cada um em função dos nossos interesses particulares. Eu sei que não é essa a tua intenção. Mas o António José Seguro disse há 6 meses aos portugueses, isto vai mudar. O Sr. Hollande vai ser eleito e vocês vão ver. Não mudou nada. Não mudou nada. Em termos da vida prática de cada português, não mudou nada. E isso vai nos remeter para a questão das posições do Dr. Paulo Portas em relação ao Dr. Pedro Passos Coelho, do PST em relação ao CDS. Portanto, acho que aqui há uma exigência muito acentuada e uma responsabilidade claramente de cada dirigente político que tem que ser tida em qualquer momento. Esta remodelação governamental também, mais uma vez, não havia necessidade de ser feita como foi feita. Dr. João Soares, já a Hollande mudou a Europa? Se me der licença, eu gostava de ir a alguns dos temas que quer o professor Manuel Monteiro, quer o Raul Vaz, aqui trouxeram. Eu estou de acordo com o Raul Vaz, quer dizer, por muito que isto possa eventualmente ferir o meu amigo Manuel Monteiro,
O Paulo Portas é, neste momento, o político mais capaz de ter responsabilidades no governo. A mim não me fere nada. Agora, o que eu queria sublinhar é que ele está, desde há muito tempo, mesmo em termos políticos, mesmo antes de voltar a ser membro do governo, com a responsabilidade que tem, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, ele está a tentar fazer a quadratura do círculo. Isto não é ironia ao António Costa, aos programas de televisão do António. Ou meter o Rocio na Rua da Betesga. Volta a não ser ironia ao Presidente da Câmara Municipal, porque ele está a tentar fazer uma coisa que é impossível. Ele é, de facto, o melhor, é o que faz coisas mais sensatas do ponto de vista político, mas, por um lado, como sublinhou e bem Raul Vaz, estamos num paradigma completamente diferente e a exigência das pessoas é completamente diferente e, portanto, o que espera é qualquer coisa de diferente. E ele, por outro lado, também provou que o CDS, infelizmente, tem ali uma limitação. Há ali uma fasquia. O CDS teria merecido ter tido uma votação substancialmente maior nas últimas eleições legislativas. E até porque, de facto, fez a campanha, e até dos Açores, e, quiçá, isso teria sido extremamente bom para o país. Até mesmo se o PS tivesse tido um resultado menos bom. Porque isso, com uma vitória clara, mas menos boa do que a que teve, porque isso talvez proporcionaria outra solução no quadro nacional. Agora, a verdade é esta, a exigência das pessoas é completamente diferente. E aí estou de acordo com o que disse Manuel Monteiro. Quer dizer, este secretário de Estado, independentemente da honradez pessoal, que eu também não conheço, ele não devia ter aceito, o Primeiro-Ministro não o devia ter proposto e o Presidente da República não o devia ter aceito. Quando falamos de BPN, estamos a falar de uma sigla que tem um peso muito significativo na vida portuguesa. Atenção, não é agora porque a senhora Isabel dos Santos e os seus amigos compraram o BPN com o BIC e com o engenheiro Miramaral a dar a cara por aquilo, que aquilo deixou de ser o que é. Aliás, anuncia-se para amanhã e para depois da manhã uma grande reportagem num canal de televisão que vai, mais uma vez, como aqui há tempos fez, salvo erro, Diário Notícias ou o Público, vai dar a noção de que aquilo foi. Desde o Alves do Reis e o Angola em Metrópole, que não havia uma fraude tão grande em Portugal. Atenção, estamos a falar de uma coisa em que estiveram envolvidas pessoas da primeira linha da vida política portuguesa num certo período. E todas, curiosamente, da mesma família política. Eu não estou a atirar isto para cima do PSD, mas a verdade é que nós sabemos quem eram as pessoas que lá estavam. O ex-secretário de Estado das Finanças, Oliveira Costa, quem é o Dr. Dias de Loureira, que eu desejo no plano pessoal muita saúde, mas quer dizer, o que é que foi aquilo tudo? E, portanto, estamos a falar disto. E é essa sigla que aparece. E aparece mais uma vez ligado ao governo por via de uma coisa que provavelmente nem tem nada a ver com isso. Portanto, isto é, a todos os títulos, indesejável. Evidentemente que o governo precisa, não sou eu que sou da oposição a recomendá-lo, mas precisa de uma remodelação a sério. Quer dizer, o governo funciona como uma troika, sejamos sinceros. Uma troika que é comandada pelo Ministro das Finanças, Gaspar, que é o único, numa lógica fundamentalista, sabe verdadeiramente o que quer. E depois tem como figuras secundárias o próprio Primeiro-Ministro Passos Coelho, o Dr. Miguel Alves, aí o título académico para mim é muito importante, e eventualmente à Látria, num estatuto complicado, como aliás já se sublinhou aqui, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, que aliás não tem sido nunca chamado a ocupar-se das matérias decisivas em matéria de negócios estrangeiros. Quando nós estamos a falar das questões importantes em termos de Europa, como falou Manuel Monteiro, ou como falou Raul Vaz, onde é que até hoje o Ministro dos Negócios Estrangeiros e de Estado foi chamado a pronunciar sobre essa matéria? Quer dizer, parece que almoçou com a senhora Merkel ali em São Julião da Barra, quando ela cá veio. E eu reconheço-lhe capacidade para ter tido uma postura diferente daquela que tem sido assumida pelo governo português, infelizmente, que é nenhuma. Nós estamos ao sabor daquilo que tem sido a estratégia da senhora Merkel, quando, muito provavelmente, é bom não esquecer, este ano, da mesma maneira que vamos ter que pagar só de serviço da dívida mais do que aquilo que pagamos pelo Serviço Nacional de Saúde, também vai haver eleições legislativas na Alemanha. Ninguém está a falar disso e, muito provavelmente, a senhora Merkel continuará a perder, desta vez no plano nacional, como tem perdido no plano regional. E aí pode haver uma mudança significativa. E já agora, para referir ali um aspecto que Raul Vaz sublinhou e nesse caso é injusto, o António José Seguro nunca disse que haveria uma grande mudança. Nunca ninguém do Partido Socialista disse que haveria uma grande mudança. Na França houve uma mudança, e houve uma mudança substancial. E pela primeira vez, em alguma medida, se começou a fazer frente
à lógica da Alemanha liderada pela senhora Merkel. Também é preciso reconhecer. Agora, os resultados, como nós sabemos, aqueles que têm uma noção da história do último século, quando a França faz frente à Alemanha, há sempre ali uma fase em que é um pouco mais difícil e, portanto, atenção. Agora, ninguém criou falsas expectativas. O que eu disse é que nós tínhamos precedido, em termos de discurso, aquilo que depois acabou por ser o discurso do Hollande. Agora, a relação entre a França e a Alemanha é uma relação complicada, como sabemos. Eu acho que o resultado do Hollande, por acaso é curioso, que este fim de semana tive observação. O Hollande foi recebido como um herói no Mali. E é onde ele a intervenção da... Não é. Como o Sarkozy tinha sido na Líbia. Exatamente, também é verdade. Portanto, a força ainda do colonizador em França, de facto, sejamos sérios, quer dizer, aquilo que o Hollande veio trazer, não me parece que tenha sido, quer dizer, ele recuou em muita coisa daquilo que foram as suas promessas eleitorais, de facto. Ele recuou em muitas questões que foram as suas promessas eleitorais. E com o António José Seguro cá, vendeu no bom sentido. Como que fosse uma alteração substantiva na política europeia que não se veio a verificar com a eleição de François Hollande. Isso são factos. Não é? Dr. João Soares, esta questão tem mais que ver com o peso ou falta dele por parte de Hollande ou aquilo que o seu próprio ministro dizia, que a França está completamente falida? Não, a França está numa situação difícil, todos sabemos isso. Agora, o problema não é o problema da França, é o problema da relação da França com a Alemanha e sobretudo com a Alemanha que tem assumido a liderança da Europa. É o problema da inversão da política na Europa e isso passa, evidentemente, por uma inversão daquilo que tem sido a política alemã que está simbolizada na senhora Merkel. Eu até reconheço, e tenho dito da senhora Merkel muitas vezes, o que Maomé não diz de tocinho. Há ali também uma conjugação que é curiosa e para a qual poucos chamam a atenção, que é a senhora Merkel é, por um lado, uma filha de pastor protestante, educada na Alemanha comunista e é alemã. Eu vivi na Alemanha durante um ano e tal e tenho pela Alemanha uma especial atração. Não é o que agora dizem. É preciso, aquilo também, é preciso ter a noção de que aquilo é. E eu lembro que foi o professor Freitas do Amaral, que sabe bem alemão e que domina bem a língua alemã, que há tempos dizia numa entrevista, eu ouvi-o a dizer que a palavra que exprime culpa e dívida é exatamente a mesma na língua alemã, que é a palavra Schuld, dívida e culpa. E é preciso ter a noção do que isto representa do ponto de vista mental. Agora, os alemães já estão a começar a sentir que esta política que criam absolutamente inflexível está a dar maus resultados e eles próprios foram obrigados a recuar. Mérito do Sr. Draghi, mérito do Banco Central Europeu, mérito do próprio Monti na Itália, mas que agora já lhe saiu o Berlusconi à perna. Quer dizer, estas coisas têm uma dinâmica que obviamente tem que ser tida em conta. É a vida, como dizia o nosso amigo António Guterres, quando o ouvíamos falar sobre estas matérias. É a vida. E é preciso ir à luta. E essa é que é a disponibilidade em que nós estamos, sob a liderança do António José Seguro. Dr. João Soares. E com a esperança que, evidentemente, o meu amigo, também é meu amigo, António Costa, se ocupe bem das questões da Câmara Municipal de Lisboa, que dão muito trabalho a quem se ocupa a sério delas. E ele sabe, e eu também sei. Professor Manuel Monteiro, numa última intervenção, surpreendeu esta simpatia de Paulo Portas por parte do movimento de Rui Moreira? Não. O que separa Paulo Portas de Luís Filipe Neves? Eu tinha dito aqui... O Dr. Rui Moreira consegue juntar o Dr. Paulo Portas com o Dr. Manuel Monteiro. É caramba, isso é um prodígio. Eu não voto no Porto, mas Mas consegue, não é? E dizer que está fora da vida política ativa. Nesse pormenor... Eu voto em Vieira do Minho, como você sabe. Mas, não, eu vou dizer, eu tinha dito aqui na semana passada que sempre que os senhores queiram saber o que deve ser feito sob o ponto de vista tático, perguntam-me a mim, porque eu digo sempre ao contrário. Portanto, eu não tenho nenhuma capacidade, nunca tive, de facto. A política para mim nunca foi este jogo tático e eu tenho que reconhecer que a tática é aqui relevante. Eu, em determinada altura, nos sinais que ia tendo de pessoas que iam aparecendo na candidatura do Dr. Luís Filipe Menezes, achava que o Dr. Paulo Portas já não iria apoiar o Dr. Rui Moreira. Agora, fiquei contente, obviamente. Eu acho que é bom para o Porto a candidatura de Rui Moreira e acho que que seria extraordinariamente bom para o Porto e, a partir do Porto, para o país, que ele ganhasse a Câmara Municipal. Agora, sob o ponto de vista da coligação e sob o ponto de vista interno,
Lá está, também não entendi bem, quer dizer, o CDS tinha dito que não apoiava Luís Filipe Menezes, entre outras razões, porque ele tinha feito 3 mandatos, mas aqui em Lisboa... Portanto, não entendi, sinceramente não entendi, mas sou eu que não entendo rigorosamente nada de tática. Quase que ousaria dizer, não separem os homens aquilo que o Dr. Rui Moreira uniu. Professor Manuel Monteiro, Raul Vaz, Dr. João Soares, foi um prazer tê-los. Os factos estão muito... Desta causa das coisas, regressamos de hoje a 8 dias. Aproveita esta semana.